Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina Desenvolvimento de Interface Web. Essa semana é composta por duas videoaulas. Essa é a nossa primeira videoaula e ela vai introduzir um assunto novo para vocês que é frameworks. Então, provavelmente vocês não ouviram falar ainda, mas é uma coisa que vai ajudar bastante vocês por ser uma coisa que reduz a programação, reduz a quantidade de código. Então, para quem não gosta muito aí de códigos de programação, vocês vão ter que usar o mínimo possível de programação, tá bom? A videoaula hoje é mais curta, essa primeira videoaula, e provavelmente vão ficar dúvidas, que aí a partir do momento que vocês estiverem assistindo nossa segunda videoaula, aí vai fazer todo o sentido, tá bom? Então vamos lá. Esse é um sumário, então vou falar um pouquinho o que é o framework, algumas definições, depois quais são os mais amados, no sentido de quais são os mais conhecidos, mais usados mundialmente, e qual framework escolher. Então, existem vários frameworks, a gente aqui na disciplina vai estudar o mais conhecido, que é o Bootstrap, mas nada impede de vocês estudarem à parte outros frameworks, tá bom? Então, definições. Coloquei em negrito e na cor vermelha as coisas importantes de cada uma dessas definições. A primeira definição: ferramenta que auxilia o programador a trabalhar com determinada linguagem. Então, o framework ele pode ser voltado para ajudar o programador a trabalhar com HTML e CSS, ou pode ajudar a trabalhar com JavaScript, que é uma disciplina que a gente vai ver para frente, ou pode ajudar a trabalhar com uma outra linguagem, por exemplo, PHP, que vocês vão ver daqui umas 2 semanas em outra disciplina que não iniciou ainda. Então isso é importante. Cada framework ele pode ser para uma linguagem específica, ok? O Bootstrap, que é o framework que a gente vai estudar, ele é para HTML e CSS, que é o que a gente já estudou, né? Essas duas linguagens, e também para JavaScript, que é uma linguagem que a gente não estudou, então a gente não vai comentar sobre ela hoje. A outra definição, essa é um pouco mais importante que a primeira definição. Frameworks entregam determinadas funcionalidades pré-prontas, bastando ao desenvolvedor adaptar aquilo ao seu programa. Qual que é a ideia? O framework, você vai baixar esse framework, né, o Bootstrap, por exemplo, e ele tem várias coisas prontas. Várias coisas, tabela com borda, tabela com cor assim, fonte, imagem estilizada, imagem arredondada, várias coisas já prontas. Então você não precisa se preocupar em colocar o código lá do zero, igual a gente viu no HTML e no CSS puro, sem uso de frameworks. Aqui não, o framework já te oferece várias coisas prontas, várias funções pré-prontas, e você só tem que saber adaptar aquilo ao seu programa. Então você só tem que saber usar aquilo no seu programa. Por isso que eu falei no começo ali que vocês vão gostar bastante, porque reduz a quantidade de código. O código já está pronto e você pega o que te serve, o que vai te servir para fazer o seu site, as suas páginas do seu site. Então aqui, ó, segundo o GitHub, em 2018, então faz 3 anos, né? O framework mais conhecido e famoso do mundo é o Bootstrap. Ele foi feito em 2011 e tem mais de 7 milhões de usuários dele, tá bom? Então esse é um dos motivos que a gente vai estudar esse framework Bootstrap. Aqui tem uma lista dos 6 frameworks mais amados, que seriam os mais usados, mais conhecidos do mundo. Então o Bootstrap é o primeiro, seguido por esses outros aqui. Bom, um que é muito bem falado é esse último aqui. Só que, por que a gente não vai estudar ele? Ele considera apenas HTML e CSS. A gente não quer que usar um framework que tenha só essa parte. A gente quer que tenha HTML e CSS, que é o que a gente já viu, né? Sem usar framework, a gente vai ver agora usando framework. Mas a gente também quer um framework que tenha JavaScript embutido. Então, por isso que a gente vai usar o Bootstrap, que ele tem essas 3 linguagens. HTML, que é a linguagem de marcação, o CSS, que é a linguagem de estilização, e o JavaScript, que é a linguagem que a gente vai ver daqui 2 semanas.
Bom, então a pergunta aí, né? Eu acabei impondo que a gente vai estudar framework, o framework Bootstrap, nada impede que vocês estudem os outros, ou pelo menos deem uma olhada, tá bom? Mas aqui está uma pergunta, né, que eu falo assim, qual framework escolher? Então, se você não tivesse, eu como professor, se você tivesse que escolher um framework e ficasse na dúvida, então eu coloquei 4 considerações aqui na hora que você for escolher um framework. Primeiro, considere seu nível de habilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem frameworks mais fáceis de serem aprendidos, existem frameworks mais difíceis de serem aprendidos. A gente vai pegar um que é mais fácil e mais robusto ao mesmo tempo, que é o Bootstrap. Então percebam que a gente está falando só sobre frameworks, só que eu já estou explicando por que a gente vai estudar o framework chamado Bootstrap, tá bom? Mas eu optei por separar em 2 videoaulas. Essa é só para entender o que é framework e a próxima a gente já começa a aprender o framework Bootstrap. Após você verificar seu nível de habilidade, você vai verificar se o framework é responsivo. Isso é um conceito que eu já expliquei lá na disciplina anterior, em Fundamentos, né, do Desenvolvimento Web, que o framework responsivo, né, responsivo, ou uma página responsiva, é aquela que se adapta a várias telas. Então, se estiver na tela do computador, do notebook, você vai conseguir enxergar a página perfeitamente. Se você abrir aquela mesma página no celular, a página tem que ser responsiva, ou seja, ela tem que se adequar ao tamanho da sua tela. E como hoje em dia a gente acessa as páginas e os sites por vários dispositivos, computador, celular, tablet e assim por diante, é importantíssimo que o framework já leve isso em consideração, que ele já seja responsivo, ou seja, se adapte ao tamanho das telas. Aparência. Então, esses frameworks que a gente está vendo, a questão de HTML e CSS. Quando a gente fala de CSS, a gente pensa em estilização. A aparência nada mais é o quê? O framework ele tem que conseguir colocar uma aparência bacana no seu site com o mínimo esforço possível. Como assim mínimo esforço possível? Tá, se a gente vai pegar uma coisa, um framework que é o quê? Uma coisa pré-pronta, que te ajuda a desenvolver sites, então ele tem que conseguir fazer o seu site ficar com uma boa aparência com o mínimo de esforço possível seu. Beleza? E a última é a definição de protótipos. Tá, estou usando o framework, mas eu quero o resultado rápido. Eu quero que as páginas fiquem com o design bonito, fiquem com a aparência bonita. Isso tem que ser feito rápido. Então eu quero que as páginas, assim que eu comece a usar o Bootstrap, o framework, ele já me ofereça as páginas com essa aparência legal. Ok? Então, aqui tem o que eu já acabei antecipando, né? Se você precisa de framework simples para HTML e CSS, o Pluri vai ser excelente. Se for só para HTML e CSS. Agora, se você quer um framework mais completo e que considere HTML, CSS e JavaScript, o Bootstrap pode ser uma opção mais interessante. Então, esse framework que a gente vai estudar. O importante da aula de hoje, fixar essa definição. Para que serve framework? Framework tem várias funções prontas, então vai nos ajudar a desenvolver páginas com mais rapidez, com menos código. Por quê? Já tenho coisas prontas, só vou pegar essas coisas e colocar na minha página, nas minhas páginas, no meu site. As referências, então essa daqui é de 2018, tá bom? E essa daqui é desse ano. Então é de janeiro de 2021. Ela é bem atualizada, que é importante o material estar bem atualizado para vocês, porque frameworks o tempo todo eu tenho a criação de novos frameworks. Tranquilo, pessoal? Então assistam a próxima videoaula, que nessa próxima videoaula a gente já começa a colocar a mão na massa e entender um pouco melhor o framework Bootstrap. Bom trabalho, um abraço, fiquem bem.